Jogador brasileiro existe nos 4 cantos do mundo, e fazer história com a camisa de grandes clubes da Europa é algo normal e que estamos acostumados a assistir. Nesse vídeo vamos contar qual é o jogador brasileiro com mais gols nos principais clubes da Europa, listando também quantos jogos cada um deles precisou para alcançar esse feito, o período em que defendeu tal camisa e quantos títulos conquistou. Muitos jogadores brasileiros vestiram a camisa do Atlético de Madrid ao longo da história, mas na posição de atacante, o que mais se destacou foi Baltazar, o artilheiro de Deus, que defendeu a camisa do clube no final da década de 90. Em 2 temporadas e meia, o jogador entrou em campo 93 vezes e balançou as redes 61 vezes, mas no período não conquistou nenhum título com os colchoneiros. Foram vários os jogadores brasileiros que fizeram história com a camisa do Barcelona, mas nenhum outro jogador fez mais gols que Rivaldo no período em que esteve no clube. Em 5 temporadas, entre o final da década de 90 e início dos anos 2000, o meia atacante balançou as redes 130 vezes em 235 jogos, e foram 4 títulos no período, uma Supercopa da UEFA, 2 campeonatos espanhóis e uma Copa do Rei. Após vencer a Copa do Mundo de 2002, Ronaldo acertou com o Real Madrid, e até deixar o clube em janeiro de 2007, disputou 177 jogos e balançou as redes 104 vezes, sendo o Real Madrid o clube onde o fenômeno mais fez gols. Juntamente com os Galácticos, foram apenas 4 títulos, um Mundial Interclubes, 2 espanhóis e uma Supercopa da Espanha. Poucos brasileiros fizeram história e entraram para o hall de ídolos do Bayern de Munique, e Elber é considerado o brasileiro mais bem-sucedido que já vestiu a camisa dos bávaros. Entre 1997 e 2003, Elber disputou 266 jogos e marcou 140 gols, e no período ele conquistou 13 títulos, uma Champions, um Mundial, 4 Bundesligas, 3 Copas da Alemanha e 4 Copas da Liga Alemã, que no período de sua existência substituiu a Supercopa da Alemanha. O maior artilheiro brasileiro da história do Borussia Dortmund é o atacante Everton, que, revelado pelo Corinthians, vestiu a camisa do clube entre 2001 e 2005. No período, Everton disputou 154 jogos e foi às redes 54 vezes, contribuindo na conquista da Bundesliga na temporada 2001-2002, quando fez 10 gols na competição. Muitos jogadores brasileiros já passaram pelo Bayer Leverkusen, mas dentre todos o que mais balançou as redes com a camisa do clube foi o atacante Paulo Sérgio, revelado pelo Corinthians. Entre 1993 e 97, Paulo Sérgio foi às redes 64 vezes em 150 jogos, mas infelizmente no período não conquistou nenhum título com o clube. Historicamente, a Internazionale sempre apostou em jogadores brasileiros, e com lugar no hall de ídolos do clube aparece Adriano, que na Inter ganhou o apelido de Imperador. Em 6 temporadas, todas ali nos anos 2000, Adriano disputou 177 jogos e foi às redes 74 vezes, ajudando na conquista de 7 títulos, uma Copa da Itália, 4 campeonatos italianos e 2 Supercopas da Itália. O Milan é mais um da Itália que em sua história teve muitos jogadores brasileiros representando a camisa, e lá na década de 60, o primeiro grande ídolo brasileiro foi Altafine Mazzola. Chegou ao Rossonero após a disputa da Copa do Mundo de 58, e em 7 temporadas disputou 246 jogos e balançou as redes 161 vezes. Conquistou 2 títulos do italiano e uma Champions League, sendo dele, inclusive, os 2 gols da vitória sobre o Benfica na final de 1963. Após fazer história no Milan e defender o Napoli por também 7 temporadas, Mazzola, já um veterano, acertou com a Juventus em 1972, e em 3 anos e meio ainda contribuiu com gols e ajudou o clube a conquistar 2 campeonatos italianos. Foram 119 jogos e 37 gols marcados, e não resta dúvidas que Altafine Mazzola foi o maior brasileiro que já atuou em terras italianas. Careca foi revelado pelo Guarani e também se tornou ídolo no São Paulo, e em 1987, quando estava com 27 anos, acertou com o Napoli, clube que defendeu até 1993. Atuando ao lado de Maradona, Careca fez história, tendo disputado 221 jogos e indo às redes 96 vezes. Foram 3 títulos, uma Copa da UEFA, atual Liga Europa, um campeonato italiano e uma Supercopa da Itália. Dino da Costa foi revelado pelo Botafogo, e após uma excursão na Itália em 1955, ele chamou a atenção de dirigentes da Roma que o contrataram, se tornando na época o primeiro brasileiro da história do clube. Em 7 temporadas, Dino entrou em campo 163 vezes e marcou 79 gols, mas no período conquistou apenas o título da extinta Taça das Cidades Confeiras da UEFA. O Arsenal, que ficou no cheirinho na atual temporada da Premier League, conta atualmente em seu elenco com o atacante brasileiro Gabriel Martinelli, que defende o clube desde a temporada 2019-2020. De lá pra cá, ele já disputou 174 jogos e marcou 41 gols, número que faz dele o maior artilheiro brasileiro da história dos Gunners.
O Chelsea, que tem apostado muito em jovens revelações do futebol brasileiro, há 3 temporadas não ganha nada, e é o meio-campo William, o jogador do nosso país que mais vestiu a camisa do clube e também o que mais fez gols. Foram 339 jogos em 7 temporadas, e no total o William fez 63 gols, tendo conquistado uma Liga Europa, 2 campeonatos ingleses, uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa. Ao longo dos tempos, o Everton nunca teve jogadores brasileiros que fizeram história e que foram decisivos em conquistas de títulos. E é o atacante Richarlison, o maior goleador brasileiro de todos os tempos no clube. Em 4 temporadas, entre 2018 e 2022, Richarlison entrou em campo 153 vezes e marcou 53 gols, mas no período não conquistou nenhum título. Cria da base do CRB, mas se tornando profissional no Figueirense, é o atacante Roberto Firmino, o brasileiro com mais gols em toda a história do Liverpool. Em 8 temporadas, o atacante de sorriso brilhoso disputou 362 jogos e marcou 111 gols. E no período, Firmino e o Liverpool conquistaram todos os títulos possíveis: um Mundial, uma Champions, uma Supercopa da UEFA, uma Premier League, uma Supercopa da Inglaterra, uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa. Melhor time do mundo já há algumas temporadas, o Manchester City tem em Gabriel Jesus seu maior artilheiro brasileiro de todos os tempos. Jesus chegou ao City em janeiro de 2017 e em 5 temporadas e meia disputou 236 jogos e balançou as redes 95 vezes, tendo conquistado 11 títulos, 4 Premier League, uma Copa da Inglaterra, 2 Supercopas da Inglaterra e 4 Copas da Liga Inglesa. Historicamente, jogador brasileiro não costuma marcar época com a camisa do Manchester United, pelo menos quando esse jogador é um atacante. E só para se ter uma ideia, é o volante Fred, o brasileiro com mais gols na história dos Red Devils. Fred foi contratado em 2018 e até deixar o clube em 2023 foram apenas 14 gols em 213 jogos, muito em função da posição recuada que ele atua. Ganhou apenas um título da Copa da Liga Inglesa no período. Foi através do Newcastle que um jogador brasileiro pisou em gramados da Inglaterra pela primeira vez, quando Mirandinha, lá na década de 80, atuou 2 temporadas pelo clube. Mas não é Mirandinha o maior artilheiro brasileiro da equipe, já que esse posto pertence a Joelinton, que foi contratado pelo clube como atacante, mas que hoje joga como meio-campo. Desde 2019 no clube, Joelinton já disputou 184 jogos e marcou 25 gols, mas títulos ainda não foram conquistados. Revelado pelo São Paulo e vendido a peso de ouro para o Paris Saint-Germain em 2012, Lucas, após 6 temporadas na França, se transferiu para o Tottenham e, vivendo altos e baixos no clube, também conseguiu atuar por 6 anos até deixar a equipe de Londres em 2023. No período foram 221 jogos e 39 gols marcados, 3 deles na inesquecível semifinal de Champions League de 2019 contra o Ajax. No período, nem Lucas nem o Tottenham conquistaram título algum. Existe um Lyon antes e depois de Juninho Pernambucano, com sua passagem pelo clube durando entre 2001 e 2009, e para muitos ele é considerado o maior ídolo da história do clube. Em 8 temporadas foram 344 jogos e cravados 100 gols marcados, e foi também nesse período que o Lyon venceu o campeonato francês por 7 anos seguidos, e desde a sua saída o clube nunca mais venceu a competição. Foram também 6 títulos da Supercopa da França e uma Copa da França. Alguns jogadores brasileiros defenderam a camisa do Olympique de Marseille ao longo da história, mas o que mais se destaca no quesito gols é o atacante Brandão, que jogou pelo clube no final dos anos 2000. Em 116 jogos divididos em 4 temporadas, Brandão foi às redes 31 vezes, tendo ajudado na conquista de 5 títulos, uma Supercopa da França, um Campeonato Francês e 3 Copas da Liga da França. Sonny Anderson é aquele tipo de jogador brasileiro que é mais reconhecido fora do país do que por aqui mesmo, e sua carreira teve início no 15 de Jaú e passando ainda por Vasco e Guarani, antes de se consagrar na Europa. Entre 1994 e 97, ele defendeu o Mônaco e em 117 jogos pelo clube, marcou 67 gols, ajudando na conquista do Campeonato Francês da temporada 96-97, quando foi o grande destaque. Quando Neymar foi contratado pelo PSG em 2017, o que chamou mais atenção foi o valor estratosférico da transferência, com o clube francês desembolsando 222 milhões de euros ao Barcelona para ficar com o craque. Em 6 temporadas foram 118 gols em 173 jogos, com um total de 13 títulos conquistados, mas o principal deles, a Liga dos Campeões, infelizmente Neymar não pôde conquistar com o clube. O Ajax só foi ter um jogador brasileiro pela primeira vez em seu elenco na década de 90, quando Márcio Santos se tornou o primeiro em 1995, e artilheiros matadores foi algo que o clube ainda não teve desde então. É David Neres o brasileiro com mais gols pelo Ajax, com Neres em 6 temporadas, tendo marcado 47 gols em 180 jogos. Foram 4 títulos, 2 da Eredivisie e 2 da Copa da Holanda.
O Feyenoord é outro clube que historicamente nunca teve atacantes brasileiros que marcaram época com a camisa do clube. E o jogador nascido em nosso país com mais gols pelo clube atualmente defende o clube. Igor Paixão foi revelado pelo Coritiba e no Feyenoord há 2 anos ele já disputou 82 jogos e foi às redes 21 vezes, com esse número sem sombra de dúvidas aumentando nas próximas temporadas. O PSV foi a porta de entrada na Europa de 2 dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro, Romário no final da década de 80 e Ronaldo em meados dos anos 90. É Romário o brasileiro com mais gols na história do clube, com ele em 5 temporadas tendo marcado 128 gols em 148 jogos. Foram 3 títulos da Eredivisie, 2 da Copa da Holanda e 1 da Supercopa da Holanda no período. Milhares e milhares de jogadores brasileiros já vestiram a camisa do Benfica, mas a grande maioria desses jogadores não deixaram saudades, e se tratando de atacantes, é Jonas o mais bem-sucedido na posição em todos os tempos. Jonas defendeu o Benfica entre 2014 e até o final de sua carreira em 2019, indo às redes 137 vezes em 183 jogos. Foram 4 campeonatos portugueses, 1 Taça de Portugal, 2 Supertaças de Portugal e 2 Copas da Liga de Portugal. No Porto também passaram muitos jogadores brasileiros ao longo da história, mas nenhum outro foi mais goleador do que Mário Jardel, que defendeu o Porto entre 1996 a 2000. Nessas 4 temporadas, Jardel marcou 168 gols em 175 jogos, tendo conquistado os títulos do Campeonato Português em 3 ocasiões, 2 Taças de Portugal e 3 Supertaças de Portugal. Lee Edson no futebol brasileiro teve como principais times defendidos o Coritiba, Flamengo e Corinthians, e quando se transferiu para Portugal em 2003, ele fez história com a camisa do Sporting. Em 7 temporadas e meia, o Levezinho, como era apelidado, disputou 313 jogos e foi às redes 172 vezes, tendo conquistado 2 Taças de Portugal e 2 Supertaças. Bobô foi revelado pelo Corinthians e, se transferindo para o Besiktas em 2005, o jogador defendeu o clube por 6 temporadas. No período foram 222 jogos e 97 gols marcados, número que faz dele o maior artilheiro brasileiro da história do Besiktas. Foram 6 títulos, um campeonato turco, 4 Copas da Turquia e uma Supercopa da Turquia. Nenhum outro jogador foi mais bem-sucedido e idolatrado no futebol turco que o meio-campo Alex, com ele desembarcando no Fenerbahçe em 2004, após passagem marcante pelo Cruzeiro. Foram 9 temporadas a serviço do clube, e no geral, Alex marcou 171 gols em 346 jogos. Títulos foram 6, 3 campeonatos turcos, uma Copa da Turquia e 2 Supercopas. Após passagem de sucesso e de muitos gols pelo Porto, Jardel se transferiu para o Galatasaray na janela de meio de ano em 2000, e pelo clube só atuou na temporada 2000-2001, mas o suficiente para fazer história e se tornar até hoje o brasileiro com mais gols pelo clube. Disputou 42 jogos na temporada e marcou 34 gols. 2 desses gols que garantiram o único título pelo clube, que foi o da Supercopa da UEFA de 2000, ganho em final sobre ninguém menos que o Real Madrid. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa a sua opinião nos comentários.